O branco é a cor de Oxalá, o lírio é a sua linda flor, a Umbanda é a sua igualdade. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage. Meu nome é Cláudio Ricomini, sou sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa do Pai Benedito, terreiro esse situado na cidade de São Paulo, no bairro do Itaim-Bibi, aqui na zona sul de São Paulo. Terreiro de fácil localização, fácil chegada, não temos nenhuma estação do metrô aqui próximo, mas tem uma estação da CPTM, cerca de 1.200 metros, que é a estação Vila Olímpia, e também grandes avenidas, próximo da Avenida Santo Amaro, do ladinho, mas do lado mesmo da Avenida Juscelino Kubitschek, uma avenida que corta aí, aqui a Zona Sul, então fácil de você chegar, fácil de você achar, né? Hoje vamos falar de um tema aí, vamos falar assim, polêmico, né? Polêmico para algumas pessoas, porque para nós umbandistas, da Umbanda Sagrada, para nós é algo extremamente natural, não há nenhum tipo de negatividade, conceito, dogma quanto mulher tocar atabaque, tocar, cantar, conduzir uma curimba. Isso para nós dentro da Umbanda Sagrada não é nem um assunto que falamos assim, vamos discutir, vamos pensar, porque é algo natural, algo que aprendemos desde sempre com o nosso mestre Rubens. Mestre Rubens sempre foi assessorado nesta parte pelo Ogã Severino Sena, que é um Ogã fantástico, que é um Ogã que tem a escola Tambor de Orixá. Quem não conhece, procure aí na internet a escola Tambor de Orixá do irmão Severino Sena. E o irmão Severino Sena sempre formou muitas e muitas meninas, mulheres, senhoras nesta grande arte, neste grande ofício, neste grande cargo, neste grande instrumento que a espiritualidade tem de movimentar energia, que é o som produzido pela curimba, né? Curimba composta dos atabaques e mais alguns instrumentos. Então, por que eu estou fazendo este vídeo, essa live falando desse assunto? Porque digo para vocês, nem precisava falar, porque para nós é tão natural. Porém, toda vez que eu transmito algum vídeo com a minha curimba, com a curimba da casa tocando, e na curimba da casa tem várias, não tem uma, mas tem várias meninas. Inclusive a minha esposa toca. Ela é também mãe da casa, mas também toca, né? Respondendo aqui o Paulo Matias, Umbanda, gente, não tem nada a ver com candomblé, tá certo? Não tem nada a ver com candomblé. Candomblé é uma religião diferente de Umbanda, porém as pessoas no Brasil acham que é uma coisa só e não é. Vou pegar aqui um exemplo. Quantas e quantas religiões de formas e pensamentos diferentes acreditam em Jesus? Várias. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma. Os pentecostais, outros. Os adventistas, outros. Os testemunhas de Jeová, outro. Todos eles acreditam em Jesus. Porém, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua forma de cultuar, cada um tem o seu segmento, cada um tem a sua visão de Jesus e da sua doutrina. Um não interfere na outra, um não fica falando, não, você está errado, isso e aquilo. A Umbanda e o Candomblé
é essa mesma situação. As duas acreditam em orixás, porém de formas completamente diferentes. Quando eu falo formas, é a visão, é a forma de oferendar, é a forma de iniciação, é a forma de oferendar, de cultuar, de preparar o médium. É tudo diferente. Inclusive o toque, o canto, a curimba. Eu sei que em alguns candomblés é proibido. E não estou questionando isso de forma alguma. Por que que eu, sacerdote de uma determinada religião, vou ficar questionando os conceitos de outra? Se eles acham e eles fundamentaram e eles, dentro da liturgia deles, a mulher não toca, ok? É com eles, não é comigo. Agora, dentro da Umbanda, e aí você tem que entender também, meu irmão, minha irmã, que a Umbanda é um universo imenso. Como é um universo imenso? A Umbanda, que aquele sacerdote passou pelo candomblé, que ele se iniciou lá dentro de um terreiro de candomblé e aí ele migrou para a Umbanda por algum motivo, é muito provável que esse irmão, que esse terreiro vai trazer esse conceito com ele. Vai trazer esse conceito com ele. Aí a irmã aqui tá falando assim, a irmã Nancy, é proibido porque a mulher menstrua. E qual o problema da mulher menstruar? Não é algo da natureza feminina? É algum pecado? É alguma coisa do outro mundo, mulher menstruar? Então, gente, vocês precisam entender que a Umbanda não é uma coisa só, que a Umbanda não tem um papa, a Umbanda não existe ainda, pode ser que um dia tenha, não existe um órgão regulamentador que faça, que controle toda a religião de Umbanda no nosso país. Isso não existe. Ninguém pode chegar num terreiro de Umbanda e falar que lá não é terreiro, porque o único que tem essa autorização é o próprio dirigente e o guia dele. Porque se o guia dele falar que ali é um terreiro de Umbanda, ninguém pode questionar. Então existem muitas Umbandas dentro do nosso país, muitas. E aí eu falo para vocês, se aquela Umbanda, o sacerdote passou por um terreiro de candomblé, muito provavelmente ele vai trazer esse conceito com ele, porque ele aprendeu, ele conviveu com aquilo e ele vai achar importante e fundamentado aquilo. Porém, se o irmão, por exemplo, passou por um terreiro de Umbanda Sagrada, que é uma vertente trabalhada aqui muito forte em São Paulo, todos os terreiros de Umbanda Sagrada têm mulheres tocando, porque nós não vemos probleminha nenhum nisso, pelo contrário, é fantástico, é iluminado. E digo para vocês, a mulher, como quase tudo na vida, ela é melhor que o homem e ela é mais dedicada, normalmente ela aprende mais rápido. Todos na religião já ouviram falar que a Umbanda não tem preconceito. Todos já ouviram falar que a Umbanda não nega auxílio a ninguém. Todos já ouviram falar que a Umbanda não tem descriminalização entre pobre e rico. E como que você vai fazer uma discriminação dessa enorme, falando que a mulher não pode tocar? Então, gente, eu fico extremamente chateado algumas vezes, outras vezes só sei que tem essa situação, que a Umbanda é enorme, tá? É enorme, é um negócio
cada canto é um canto, que nem o irmão tá colocando um negócio aqui que deixa eu ler, achei bacana uma dúvida, porque na África, onde o candomblé foi fundado, as mulheres tocam tabaco e existe até curimba toda feita por mulher aqui no Brasil. Irmão, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu vou entrar num assunto de outra religião, que é o candomblé. E eu não tenho autoridade e nem conhecimento para falar do candomblé. O que eu posso falar para vocês? Que a Umbanda não foi fundada na África, gente. A Umbanda foi fundada aqui no Rio de Janeiro por Pai Zélio de Moraes. Que a Umbanda se usou do panteão africano. Usou do panteão africano. Usou de alguns orixás. Porém, a Umbanda não tem nada a ver com a África. Vocês já viram Exu Caveira na África? Vocês já viram Tranca-Rua na África? Vocês já viram Maria Padilha? Então, gente, não tem nada a ver. Uma religião é uma, outra é outra. Porém, o que acontece? É o trâmite. É o trâmite das pessoas entre as religiões. E aí a pessoa traz o conceito de uma e coloca dentro da outra. Quantas e quantas quizilas tem lá nos candomblés sobre os orixás, aonde você não pode, você como filho de fé, fazer algumas coisas. Na Umbanda não tem quizila, gente. Não tem. Nossa visão é diferente. Ah, tá errado, tá isso, tá aquilo, né? É o nosso jeito. Né? É o nosso jeito. Ah, o filho de tal orixá só pode tomar banho de uma determinada erva. Não, não concordo, não concordamos. Eu tomo banho de todas as ervas, de todos os orixás. Eu já fiz a maci para todos os orixás. Já fiz a maci na cabeça de centenas de pessoas. Todas elas continuam vivas, nenhuma morreram, nenhuma ficou louca, nenhuma... Enfim... Então, eu sei que vai demorar muito, eu sei que o nosso Brasilzão, ele é uma mistura de religiões, de raça, de tudo, né? De tudo é uma mistura. Porém, consegue-se sim dividir, separar candomblé de umbanda. Sim. Hoje, o que eu acredito que tenha no Brasil muito forte, a grande maioria dos terreiros de Umbanda, eles têm um conceito do candomblé muito forte, o que nós chamamos de umbandomblé. E aí a pessoa e a cada terreiro, ele coloca mais aquele conceito africanista, mais o conceito do candomblecista ou não. Isso, gente, não é só nessa questão das mulheres tocarem, é em tudo. Cada terreiro de Umbanda, normalmente ele segue um grupo, ou muitas vezes ele é independente, mas normalmente ele está afiliado a uma federação, e aquela federação tem os seus costumes, de acordo com o seu fundador, de acordo com as suas diretrizes. Há terreiros de Umbanda que usam o corte de animais, mas a grande maioria não usa. E não é aquele que usa que está errado, né? Concordo com você, Sérgio. Na África não existe candomblé, tá certo? Na África tem culto de nação, cultos específicos a um determinado orixá, em cada região, aqui no Brasil que se fundamentou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que todo terreiro de Umbanda prega paz, prega harmonia, prega o não preconceito, mas o que eu vejo algumas vezes, pessoas tendo um preconceito enorme dentro da Umbanda com outros terreiros. Então não perca o seu tempo, não se desgaste criticando o terreiro do irmão, da irmã. Se no terreiro do seu irmão de fé, da sua irmã de fé lá, faz um corte para Exu,
ele deve ter os seus propósitos, deve ter os seus fundamentos. Se no terreiro do seu irmão, da sua irmã, a mulher não toca, ok, respeite a opinião daquele sacerdote, respeite a sua tradição. Agora, se no terreiro que o seu irmão vai, a mulher toca, olha que legal esse perfil, mulheres que tocam, né? Muito bacana esse perfil, mulheres que tocam, fantástico, né? Não existe certo ou errado na Umbanda, o que existe são fundamentos diferentes, né? Concordo em partes, irmão ou irmã, né? Concordo em partes. Há fundamentos gerais, obviamente, para a nossa religião, mas há opiniões diferentes. Opiniões diferentes, sim, tem. Então, e tem doutrinas diferentes também. Então, no mínimo aqui no Brasil, nós temos uma meia dúzia de diferentes umbandas, no mínimo. Temos a Umbanda Sagrada, que é a vertente que eu participo com muita honra. Temos o Primado de Umbanda, temos o Umbandomblé, uma grande massa. Temos a Umbanda do Templo Guaraci, a Umbanda Guaraciana. Vocês já ouviram falar do Templo Guaraci? Tem uma grande representação, tem os seus fundamentos próprios, tem o seu modo de seguir. Temos a Umbanda eclética, temos a Umbanda iniciática. Então, o irmão de fé não pode ficar falando do outro terreiro, é muito feio isso. Eu ensino aos médios da minha casa a respeitarem demais as outras religiões, porque a cada religião ela está aí, todas são fantásticas, não existe religião ruim, todas são boas, todas são necessárias, todas pegam um grupo de pessoas para ela e vão conduzindo aquela pessoa. Religião é sempre bacana, não importa qual. Agora, se você aprende a respeitar a religião dos outros, dentro da sua religião, você vai ficar apontando o dedo para o seu irmão de fé. Olha, mulher não pode tocar. Mulher não pode isso. Não pode cortar para Exu. Não pode aquilo. Olha, não pode pôr mel para Oxóssi, que nem há É uma quizila dentro aí do candomblé, pelo menos o que fui informado. Volto a afirmar, não sou sacerdote do candomblé, não tenho conhecimento grande sobre o candomblé, mas me informaram há bom tempo atrás que Oxóssi não leva mel. E eu sou filho de Oxóssi, já fiz centenas de oferendas com mel e estou aqui. Então, precisa cautela, meus irmãos. Precisa respeito com o terreiro alheio. Se aquele grupo entende que mulher pode tocar, você não tem o direito de ficar apontando o dedo e colocar principalmente conceitos que não têm importância. Porque, como uma pessoa falou agora, desculpe, eu não lembro o nome, mulher não toca porque menstrua. E aí? Qual é o problema? Menstruação é algo do organismo feminino, é algum pecado, é alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas não têm nem noção da proibição, não têm nem noção do fundamento e ficam repetindo coisas que ouviram que não tem nada a ver. É a mesma coisa falar assim, mulher menstruada não pode incorporar. Aí eu já ouvi, mulher menstruada não pode incorporar porque o sangue vai atrair maus espíritos. Gente, pelo amor de Deus. 2017, né? Não estamos na Idade Média. Isso daí, de certo, deve ser um conceito lá da Idade Média. Deve ser um conceito ligado aí à Igreja Católica. Enfim, gente. Mulher não pode incorporar quando está menstruada.
Sim, se ela tiver dor, se ela tiver um fluxo muito grande, se ela estiver incomodada, desconfortável, aí não vai dar para ela incorporar, mas são questões físicas, não é questão espiritual. O espírito que está incorporando pode ser um espírito masculino, um Exu, um baiano. Para ele tanto faz, ele não vai se incomodar. Então, precisamos, gente, precisamos acordar. A nossa Umbanda não pode viver de, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, e aí você reproduz uma coisa que você nem sabe o que está acontecendo. Então, se dentro da sua casa mulher não toca e você acha importante isso, ok. Não sou eu que vou falar para você que você está errado. Não. Quem tem que tocar a sua casa é você e o seu guia espiritual. Agora, você também não pode sair aí falando um monte de coisa e muitas vezes tão ofensivo, gente. Todos os vídeos que nós postamos das meninas aqui da minha casa tocando, sempre há alguma pessoa com comentários tão infelizes, tristes, que sabe o que eu faço? Eu tiro essa pessoa da fanpage, porque eu vejo que a pessoa ainda tem uma mente extremamente pequena, para não falar outra coisa. Uma mente extremamente preconceituosa. E aí, depois você vai lá no perfil dela, né? Ela vai no perfil dela e coloca lá a bandeirinha que não é homofóbico. Tudo bem, ela pode não ser homofóbica, mas ela tem preconceito de uma outra maneira, e todo tipo de preconceito é negativo. O guia espiritual, minha gente, ele não pergunta para você se você é rico, pobre, se você tem fé nele, se você é hétero, se você é homo, se você é bi. Guia espiritual, ele não tem preconceito nenhum. E por que a gente encarnado fica procurando sarna para se coçar? Então precisamos tirar a nossa religião daquele umbral que algumas vivem, porque eu digo, a Umbanda que eu pratico, a Umbanda que eu toco, a Umbanda que eu vejo centenas de irmãos meus tocarem, é muito tranquila, ela é muito limpa. Você chega num terreiro, tem criança, tem idoso, tem mulher. Aqui na minha casa, todos fazem um pouquinho de tudo. Todos os médiuns ficam na porta. Aqueles que incorporam já estão aptos a um rodízio. Todos os aptos a tocarem na curimba tocam, e graças a Deus temos muitas pessoas aptas, graças ao trabalho de mestre Gilson, que já formou vários curimbeiros e vem formando turmas. Então não temos esse negócio, olha, você só faz isso, você só faz aquilo. Então, meus irmãos, meninas, procurem escolas de curimba. Se você tinha medo, se algum dia alguém falou para você que você não pode tocar, eu tenho certeza que você achará um terreiro aonde essa visão já não existe mais. Aqui em São Paulo tem, que eu me lembre assim de cabeça, mais de 10 escolas de curimba. Todas elas têm mulher tocando. E, por sinal, é a maioria. Aqui na minha casa tem, de sábado, das 11 às 13, tem escola de curimba. A grande maioria é mulher. Todas elas tocam muito bem. Aqui na minha casa tem a minha esposa que toca, tem a Deia, tem a Verônica, tem a Marília, tem a Marina. Várias e várias meninas que tocam fantasticamente bem. E elas não ficaram loucas,
não, o seu orixá não se revoltou contra ela. A vida delas continua dentro do padrão estabelecido por elas e pela divindade. Não mudou nada, gente. Então, tantas e tantas coisas fantásticas o nosso país está conquistando. Nós vimos agora domingo, aqui em São Paulo, uma grande festa contra a homofobia. E isso é fantástico, porque, como eu falei, todo tipo de preconceito é ruim. Eu sou casado, sou hétero, mas aqui na minha casa há vários homossexuais, tanto mulheres quanto homens, há casais, e todos eles são tratados com o mesmo respeito pelos guias e por mim, pela Rose e por todos os irmãos do grupo. Então, se a gente já está tão evoluindo nessa questão sexual, e em 2017 a pessoa fala, olha, você não pode tocar um instrumento, porque isso, porque aquilo, volto a afirmar, respeito quem pensa assim, mas me dê o direito de pensar diferente, me dê esse direito de pensar que a mulher, dentro de um terreiro, ela é um médium, onde ela incorpora espíritos masculinos e femininos, igualmente com o homem, que incorpora espíritos masculinos e femininos. E isso não vai mudar em nada o trabalho. Então, meninas que gostam de tocar, se você tem isso dentro de você, procure a escola de Mestre Pedro, que foi onde o Gilson aprendeu. Aqui, o Gilson abriu uma nova turma, vai abrir agora dia 1º, mas já lotou. Em 2 dias, graças a Deus, lotou. Caso surja alguma vaga, eu vou informar aqui na fanpage, mas graças a Deus já lotou. Mas tem a escola de Mestre Pedro, tem o Rodrigo Juca, que também é um irmãozão nosso, que tem a escola lá em São Bernardo, lá no terreiro do Flávio. Tem a escola do Severino, que é a Tambor de Orixá. Tem a aldeia de caboclos, do nosso irmão Angels, enorme, gigante. Tem um monte de escola de curimba aqui em São Paulo. Eu não sei nas outras capitais, eu não sei no Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio de Janeiro tem uma influência muito forte candomblessista, que há muitos terreiros de umbandomblé, então eu não sei te falar se aí no Rio tem, mas aqui em São Paulo tem bastante. Tem bastante terreiro para você, mulher, ir aprender a tocar. Normalmente, a partir aí de 10, 12 anos, já é possível tanto a menina ou o menino aprender a tocar e fazer um trabalho fantástico que é a curimba. A curimba, ela é 80% de um terreiro, de uma gira. Uma curimba. Estão mandando um beijo para você aqui, Rose. Beijo. Uma curimba bem tocada, bem executada. Em São Bernardo, você procura, Tarcísio, o Colégio de Umbanda 7 Cachoeiras, do irmão Flávio. É lá que o Rodrigo tá ensinando lá. Acho que é o Rodrigo e o Mestre Pedro que estão ensinando no terreiro aí em São Bernardo. Olha aí, irmã, você quiser colocar o seu Facebook, você que está aí com o perfil Mulheres que Tocam, se você quiser colocar aí o link da sua escola para os irmãos acessarem aí a sua escola, o endereço, pode colocar, irmã, pode colocar, porque agora no momento nossa casa está com turmas fechadas, pode colocar para que as pessoas possam ir aprender sobre essa curimba e cada vez mais as meninas, mulheres, as senhoras puderem tocar nas curimbas das casas, trazerem essa voz fantástica, a energia, o toque, enfim.
Tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Esse vídeo foi com um grande intuito de mostrar para algumas pessoas, tomara que elas possam entender, que Umbanda é Umbanda, que Candomblé é Candomblé. Eu sei que umas às vezes entram dentro da outra, mas não existe só uma Umbanda. Eu acho que a única coisa que podemos concordar que tem em todas as Umbandas é aquele famoso triângulo, a base fundamental, que é acreditar em Deus, nos orixás e nos guias. Eu tenho convicção que para ser um terreiro de Umbanda precisa ter isso. Se tiver isso, né, é terreiro de Umbanda. Agora, as outras questões são determinadas pela experiência do sacerdote, são determinadas pela experiência e trajetória daquele sacerdote. Se o sacerdote passou pelo kardecismo, ele vai trazer mais conceitos do kardecismo. Se o sacerdote viveu, conviveu, aprendeu da magia divina, o seu terreiro terá aulas, terá esse caminhar aí da magia divina e assim por diante. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Quem ainda não curtiu, obrigado por ser chamado de rapaz, já fiquei feliz, muito obrigado. Podem curtir a página da irmã aí, a irmã, o perfil Mulheres que Tocam, que com certeza vocês vão encontrar indicações de escolas de Curimba. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, entre lá no YouTube, coloca Casa do Pai Benedito. Tem mais de 135 vídeos para que você possa assistir e aprender um pouquinho sobre a religião de Umbanda. Recomende aos seus irmãos de fé, recomende ao seu terreiro. Tem muito vídeo explicativo falando de vários e vários temas da nossa religião. Então curta o nosso canal no YouTube. No momento a nossa casa está com inscrições abertas para o curso da Magia Divina das Sete Espadas, que vai começar somente no mês que vem, tá? Eu já falei algumas coisas da Magia das Sete Espadas. Se você quiser ver, também vá lá no YouTube, que lá já tem alguns vídeos falando aí sobre a Magia das Sete Espadas, tá certo? Quem quiser alguma informação adicional, só deixar uma mensagem. Amanhã, dia 22, amanhã tem gira de baiano aqui na nossa casa, sem às 18 e início às 20. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por dedicar alguns minutos a me assistir, a assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos de fé. Mostre, pergunte ao seu sacerdote. Sacerdote não é um ser que não possa ser questionado, viu, gente? Pergunte a ele tem a obrigação de responder a grande maioria das coisas, tá certo? Um abraço, um grande axé, até mais.